vez para a nossa EBD online. Nesse momento a gente está encerrando mais um ciclo, encerrando esse estudo, esse curso que estamos fazendo nesse período da maturidade cristã. Hoje iremos estudar a 13ª lição. E aí nós vamos encerrar esse ciclo em que nós dedicamos ao estudo sobre como podemos crescer no desenvolvimento da nossa fé, na direção da maturidade, da semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, no intuito de buscarmos essa semelhança. Vamos falar com Deus? Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por este dia. Graças te damos porque diante deste ano tão conturbado, deste ano tão difícil, nós podemos te agradecer neste último domingo do ano, em que nós paramos para estudarmos a Tua Palavra, em que nós podemos reconhecer que estamos buscando a maturidade cristã, que estamos buscando nos assemelhar a Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia e são elas que, são as Tuas misericórdias, ó Deus, que fazem com que nós possamos continuar nesse intuito, dando passos na direção do crescimento espiritual. Ó Deus, nos ajude, que o Teu Santo Espírito esteja cada dia nos convencendo do nosso erro, do nosso pecado, para que possamos buscar a santidade em Ti. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, porque é através da Tua Palavra que podemos conhecer a Tua vontade. É através da Tua Palavra que podemos conhecer quem é Jesus e como podemos buscar a maturidade cristã. Nós choramos e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações durante este estudo. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje chegamos à 13ª lição. E o título da lição é O Discípulo e o Desenvolvimento da Maturidade Cristã. Durante todo este trimestre, durante desses 13 últimos domingos, nós estudamos assuntos e temas que são passos que nós devemos fazer ou dar na direção do crescimento espiritual, na direção da maturidade espiritual. Então hoje nós vamos fazer um condensado, vamos finalizar deixar mais claro ou mais didático, vamos dizer assim, que passos são esses que nós precisamos dar. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:13, nos diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Cristo, alcançar essa unidade, até que, o apóstolo Paulo vem dizendo que devemos buscar isso como o nosso intuito maior. É óbvio que sabemos que nunca chegaremos à semelhança total de Cristo, mas esse deve ser o nosso objetivo. Então, buscar essa unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como? Onde? Como eu posso conhecer quem é Jesus? E como chegar a essa maturidade? É isso que nós vamos ver hoje, esses passos que precisamos dar para alcançar essa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo, deve ser o nosso objetivo. O objetivo da lição é que ao final do estudo nós possamos definir maturidade cristã, definir alguns passos que conduzem à maturidade cristã, avaliar a própria maturidade a fim de estabelecer alvos de crescimento espiritual. Então é muito importante que nós possamos olhar para nós mesmos e buscar fazer essa autoanálise, diante desses passos que precisam ser dados para alcançar ou seguir em direção à maturidade espiritual. Onde eu estou? Que passos eu ainda preciso dar? Que nível ainda eu estou e qual nível eu preciso chegar? Então é importante que durante essa lição você possa, a cada tópico, fazer essa autoanálise. E, se possível, o que eu acho que é muito interessante, o processo de aprendizagem ele é potencializado quando nós escrevemos. Então, se possível, pegue aí
um caderno e anote cada passo desses para que você possa se avaliando, né? E possa estabelecer alvos para cada um desses passos. Quem sabe esse seja o seu plano de 2021, né? Buscar crescer espiritualmente rumo à maturidade cristã. A vontade de Deus para nós, como discípulos do Mestre, é o nosso crescimento espiritual, através de uma vida na plenitude do Espírito, vivendo em santidade, até que cheguemos à maturidade cristã. É muito importante que nós entendamos que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós alcançamos a salvação em Cristo e a vida eterna. Isso a Bíblia nos diz, Jesus nos afirma que nada pode tirar de nós. A partir do momento em que somos salvos, passamos a ser filhos de Deus e recebemos como presente a dádiva da vida eterna. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, o objetivo, a vontade de Deus para nós é formar o caráter de Cristo em nós, para que nós possamos cada vez mais nos assemelharmos a Jesus Cristo. Já que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós automaticamente nos tornamos filhos de Deus. E Jesus, sendo o primogênito de Deus, né, de todos esses filhos que nós nos tornamos, ele deve ser o nosso modelo. Então, esse é o objetivo de Deus, que nós sejamos cada vez mais parecidos com o primogênito dele. E Colossenses, né, Paulo vai dizer o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu busco a maturidade cristã, eu automaticamente, é uma consequência, eu vou em direção ao conhecimento de quem é Deus. E quando eu busco conhecer Deus, eu agrado a Deus, eu me torno, né, procuro, né, me tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo e mantenho uma comunhão com Ele. Essa é a vontade de Deus, né? E Ele está interessado no nosso crescimento espiritual. Deus, Ele não nos deu esse mandamento, não nos deixou uma ordem para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e nos largou de lado. Não, Ele está interessado e Ele, através do seu Espírito, Ele nos ajuda e Ele quer que nós sejamos, né, estejamos neste caminhar, dando passos à direção da maturidade cristã, mas com o apoio dEle, né, com a ajuda através do Santo Espírito. Paulo em Romanos vai nos dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos parecidos com Cristo. E o apóstolo Pedro completa, né, continua dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ou seja, na medida em que eu busco conhecer ou crescer no conhecimento da palavra de Deus, buscar uma vida de santidade, me assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso intuito primordial. O caminho para a maturidade cristã, a santidade, a plenitude do Espírito, a vida frutífera, é conhecer as verdades contidas nas Escrituras e permanecer nelas. Então não tem como, né, buscar uma maturidade cristã, não tem como eu procurar seguir, né, esses passos para a maturidade cristã se eu não buscar isso na palavra de Deus. Se alguma orientação para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa crescer em maturidade cristã, para que eu possa me assemelhar a Cristo, não estiver contida na palavra de Deus, então não faz parte desse processo. O nosso processo de maturidade cristã, ou de busca e de crescimento nessa direção, deve ser todo ele pautado nas Escrituras. E aí Jesus vai nos dizer, né, em João 15, 4, 5:
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nada do que nós façamos, nós podemos fazer sem estarmos ligados a Jesus. Nenhum desses passos que nós vamos ver agora conseguiremos dar sozinhos, né? O Espírito de Deus que habita em nós, ele faz com que nós tenhamos maiores condições de seguirmos nessa direção. E é Ele que nos liga a Cristo, que nós somos selados com o Espírito quando nos convertemos. Então é isso que Jesus quer dizer aqui, que nós precisamos estar ligados a Ele. E quanto mais eu busco conhecer quem é Jesus através do estudo da palavra, mais eu me ligo a Ele, mais eu me mantenho ligado a essa videira e posso dar fruto. Então, vamos ver qual é o primeiro passo que devemos dar na direção da maturidade cristã. E o primeiro passo é: integre-se em sua igreja. Apesar de algumas correntes dizerem que dá para ser cristão sem igreja, quando estamos afastados uns dos outros, nós nos sentimos mais fracos. E eu tenho certeza que nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, isso ficou muito claro, muito óbvio. O quanto nós precisamos estar em contato, e é em contato físico mesmo com as outras pessoas. O ser humano é um ser, nós somos seres relacionais, precisamos de relacionamento. E Deus sabe disso, Foi Ele que nos criou. Então, apesar de nesse momento, por conta da pandemia, por conta de, mesmo depois da reabertura das igrejas, mas ainda com algumas e muitas restrições, nós ainda precisarmos usar a tecnologia como estamos fazendo agora, ainda há necessidade de estarmos em contato uns com os outros. Diante de uma situação como essa, o mínimo, é esse contato virtual, mas esperamos em Deus que isso vá passar e que nós vamos poder retornar todos sem restrição, ou sem restrições, estarmos juntos na igreja. Então é importante participar das atividades da igreja. É na igreja que nós aprendemos a sã doutrina, é na igreja que aprendemos a palavra de Deus. Por mais que eu possa e deva estudar em casa, na igreja nós temos pessoas que estudaram, são capacitadas, que podem nos ensinar. É onde recebemos treinamento, onde adoramos e louvamos ao Senhor, é onde mantemos comunhão uns com os outros. É na igreja também que somos despertados para as oportunidades de trabalho, porque como corpo de Cristo, cada um de nós, vimos isso na lição sobre dons espirituais, cada um de nós recebeu do Espírito Santo um dom, e pelo menos um dom. E o dom espiritual, a função dele é para que ele seja exercido para o crescimento do corpo de Cristo. Então, quando eu exerço o meu dom, é para o crescimento dos outros irmãos e assim sucessivamente. Então, quando estamos juntos em comunhão na igreja, é que podemos colocar, de uma forma mais efetiva, esses dons em atuação. Se eu estiver em casa sozinho, é mais complicado, um pouco mais restrito, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é importante que estejamos juntos na igreja, porque Jesus se deu por nós como igreja. Deus escolheu a igreja para que realizasse seu plano de redenção do mundo. Então foi através da igreja, através da igreja que o nome de Jesus é pregado, a mensagem é proclamada e nós, como grupo, como corpo de Cristo, temos a possibilidade de alcançar os perdidos, fazer missões e entre outras ações de proclamação do Evangelho e adoração do nome de Deus. Segundo passo, estabeleça um momento devocional diário. Isso é fundamental. Esse passo eu devo fazer sozinha, Então é um momento que eu vou separar para estar em comunhão com Deus, para que eu possa ler a Bíblia, buscar entendimento do que Deus está querendo falar comigo naquele momento, especificamente para mim. Então, é um momento fundamental no nosso caminhar em direção à maturidade cristã.
Então, cultivar um momento de comunhão com Deus será fundamental. É um momento para deixarmos Deus falar, né, pela sua palavra, enquanto nós falamos com Ele através da oração, né? Com crianças a gente fala do telefone do céu, né, que nós falamos com Deus através da oração, Deus fala conosco através da sua palavra, e assim vamos estabelecendo uma relação de intimidade com o nosso Senhor. É um tempo de comunhão com Cristo e assim, de forma prática, é importante que tenhamos uma rotina, né? Eu acredito que hoje estejamos vivendo, né, uma vida muito corrida, mas nós acabamos tendo tempo para várias coisas e é fundamental, se eu quero, né, crescer na direção da plenitude de Cristo, em direção à maturidade cristã, que eu tenho uma rotina de devocional. Então, pelo menos 15 minutos diário. Você pode escolher um local na sua casa, né, para você sempre naquele local, sempre naquele horário, um local sem distrações, sem interrupções. Então, se tiver criança, no momento que as crianças estão dormindo, ou estão na escola, enfim, celular desligado, né, porque senão a gente acaba tendo alguma distração. Terceiro passo, tenha fome e sede da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus está intimamente ligado ao crescimento espiritual do discípulo. Não tem como eu seguir em direção à maturidade cristã, não tem como eu buscar ser semelhante a Cristo se eu não buscar isso na palavra de Deus, porque é lá que estão todas as orientações, né? Um aspecto muito interessante que pode e nos ajuda nessa direção é a memorização de versículos. Quando eu era criança, adolescente, era muito comum ter debate de versículos, né? Em que a gente fazia competições de quem sabia mais versículos e ia ganhando. Eu sempre ficava lá nas últimas, assim, que, né, quase ganhava, mas hoje em dia minha memória já não é mais tão boa assim. Entretanto, para memorização, é fundamental, porque quando eu tenho, né, esse texto bíblico memorizado, no momento de dificuldade, aquilo vem à minha memória. Então, eu consigo utilizar aquele conhecimento, né, que é o conhecimento da palavra de Deus, para colocar em prática na minha vida. Mas se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho conhecimento das Escrituras, né, se eu nem frequento a igreja, se eu não oro, então acaba sendo algo que é uma consequência, né? Nós precisamos de todos esses passos para que possamos podemos ir na direção desse crescimento. É importante ler a Bíblia toda. É claro que alguns livros são mais difíceis quando nós lemos pela primeira vez, né? Mas conforme eu leio, né, principalmente alguns livros específicos do Velho Testamento, e eu chego no Novo Testamento, eles são, né, a Bíblia, ela se explica. Então eu vou ter uma compreensão maior quando eu leio a Bíblia toda, né? Algumas pessoas ficam muito presas aos evangelhos ou presas ao Novo Testamento, mas elas perdem, né, em riqueza do que Deus quer nos falar. Porque se existem todos os livros que estão na Bíblia, se eles estão lá, é porque Deus tem um propósito para esses livros estarem na Bíblia e eles têm mensagem para a nossa vida, tá? Escolha um método de leitura completa da Bíblia. Então, é importante que você tenha uma forma, crie ou busque, né, alguma maneira para ler a Bíblia. Nossa igreja disponibiliza todo ano devocionário, que tem orientações, né, tem a leitura diária do texto bíblico. Você pode procurar várias maneiras de ler a Bíblia sistematicamente. Algumas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia toda no ano. Tem pessoas que leem um ano o Novo Testamento, outro ano o Antigo Testamento. Então, é importante que você procure uma forma, tá, que te possibilite ler a Bíblia toda. Não uma vez só, mas ao longo da sua vida, várias vezes. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Márcio, eu achei muito interessante. Ele disse que ele lê a Bíblia, ele marca uma Bíblia, lê ela toda, marca, e depois ele pega outra Bíblia, marca. E aí eu adquiri esse hábito, porque depois que a gente marcou, né, aquele texto ele fica em destaque,
e você acaba prendendo sua atenção naquilo que está em destaque. Quando você pega uma Bíblia que ainda não está marcada, você pode destacar o seu olhar outro texto que ainda não está em destaque. É uma forma de ler a Bíblia também, né? De estudar a Bíblia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, isso vai acontecer quando nós pararmos mesmo para ler a palavra de Deus, nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Quarto passo: desenvolva uma vida consistente de oração. Precisa andar junto, leitura da palavra e vida de oração. A oração é outro elemento vital para a vida abundante e maturidade cristã. É por meio dela que mantemos comunhão com Deus. Então é através da oração que nós ouvimos Deus falar. Quer dizer, nós falamos com Deus e ouvimos Deus falar também, num primeiro nível nós ouvimos Deus falar mais especificamente na sua palavra, mas quando entramos num nível de comunhão com Deus, nós conseguimos ouvir a voz de Deus na oração. Aprendemos a orar orando. Ninguém nasce sabendo orar, ninguém se converte no dia seguinte a saber orar. Então nós aprendemos a orar orando, falando com Deus aos poucos, do nosso jeito, com o nosso coração, com aquilo que eu desejo falar para Deus. A oração eficaz, ela inclui alguns elementos, e esses elementos nós encontramos na oração modelo, que é a oração conhecida como Pai Nosso, que Jesus deu como modelo aos seus discípulos. Então lá nós encontramos a adoração, louvor, gratidão, confissão, intercessão e petição. Então esses elementos eles fazem parte de uma oração. Não significa que eu tenho que seguir todos esses elementos numa oração, mas que são elementos da oração, tá? Deus deseja realizar grandes coisas em sua vida a partir de suas orações. Quando eu era criança, eu pensava assim, mas para que eu tenho que falar isso para Deus se Deus sabe todas as coisas? Eu achava meio incoerente, Até que eu entendi que não é que Deus não saiba. Ele quer conversar comigo, Ele quer estar comigo. Então Ele quer que eu fale para Ele, das minhas necessidades, das minhas alegrias, da minha vida, para ter comunhão comigo, para ter um relacionamento. Então é isso que Deus quer. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós vamos fazer petições e agradecer, enfim, E Deus pode fazer muitas coisas maravilhas nas nossas vidas e nas vidas das pessoas através das nossas orações. É claro que de acordo com a vontade dEle. E em Colossenses nós encontramos: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então esse é um mandamento, que devemos seguir. Quinto passo: conheça a vontade de Deus e permaneça no centro dela. Na oração modelo, na oração do Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar a vontade de Deus, estar disposto ou disponível para fazer a vontade de Deus, é abrir mão da nossa própria vontade, E às vezes isso traz muito conflito. Mas quando nós buscamos a vontade de Deus e nos encontramos dentro da vontade de Deus, é o melhor lugar que nós podemos estar. O salmista vai nos dizer, no capítulo 40, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Olha que legal, O salmista está dizendo que tem prazer na vontade de Deus, mas o que ele tem de base, são as Escrituras. Quando nós conhecemos as Escrituras, quando buscamos conhecer as Escrituras, quando buscamos colocar em prática a palavra de Deus, nós nos direcionamos a fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E às vezes nós entramos em conflito sobre fazer ou não fazer a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus. E nesse momento eu preciso deixar algo que meu ego, meu eu gostaria. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então é a melhor escolha que eu tenho que fazer para a minha vida, E Deus tem um plano para cada área da nossa vida.
também era algo que eu tinha um pouco de crise, né, quando eu era adolescente. Poxa, mas determinada área eu vou né, ocupar Deus com isso, é tão pequeno. Só que Deus está tão interessado em se relacionar conosco que Ele se preocupa com cada área da nossa vida. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Então, para que Ele sabe? Porque Ele nos ama. Ele se interessa com cada detalhe das nossas vidas. Então, Ele tem um plano para cada área. Basta que nós nos voltemos a Ele para buscar saber qual é o plano dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, é o melhor para as nossas vidas. Grande parte do que Deus deseja de nós com relação a pensamentos e atitudes já foi revelado em sua palavra. Então, nós temos que prestar atenção no seguinte: será que determinada situação eu estou em dúvida se eu devo ou não fazer, porque é algo muito específico para a minha vida e eu devo buscar qual é a vontade de Deus? Ou é algo que já está escrito na Bíblia e que está lá e pronto, é a vontade de Deus e que eu tenho que buscar conhecimento da palavra? Então, a maioria, né, do que Deus quer de nós já está na Bíblia. Então, quando eu busco conhecer a palavra de Deus, eu conheço a vontade dele também. Sexto passo: viva o senhorio de Cristo. Jesus deve ser o centro da vida de todo discípulo. Viver sob o senhorio de Cristo significa negar a si mesmo, a morte do ego, e isso é um ato de escolha própria. Então, quando eu começo no passo anterior, buscar a vontade de Deus, negar a minha própria vontade, eu já estou dando esse sexto passo na direção de deixar Jesus Cristo governar a minha vida. Só assim daremos liberdade total para que o Espírito Santo possa viver a vida de Cristo em nós. Então, se o meu objetivo é a maturidade cristã, né, é alcançar a plenitude de Cristo, ser semelhante a Jesus, que é o primogênito de Deus, então eu preciso negar a minha própria vontade, fazendo a vontade de Deus e deixando Jesus reinar na minha vida através da atuação do Espírito Santo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós temos que fazer essa escolha. É um ato de decisão, é um ato de escolha, em que eu decido se eu vou deixar a minha vida ser governada, ser direcionada por Jesus Cristo ou pelo mundo e outras coisas mais. Sétimo passo: obtenha vitória sobre a tentação e o pecado. E aí, né, a gente sempre ouve aquela fala: mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, né? Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá condições de, né, lutarmos contra a carne. Então, existem 3 fontes básicas de tentações e pecados que chegam até nós. O primeiro é a carne, né? Então, há uma luta constante entre a velha natureza e o espírito. Essa luta entre os desejos carnais, mundanos, né, da nossa humanidade, e o que o Espírito Santo, né, está nos direcionando. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, esse deve ser o nosso objetivo para vencermos a carne, né? Buscar o Espírito. O que nós devemos buscar, né? Nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós já falamos sobre vários outros pontos que nós podemos nos guiar, né? Memorizando a palavra de Deus, para que eu possa fortalecer o meu espírito e assim vencer a tentação da carne. Uma outra fonte de tentação é o mundo, né? O mundo em que nós vivemos. O mundo produz uma influência, né? Que aqui o texto vai dizer que é uma influência graduada e profunda em nossas mentes. Conforme eu começo a me envolver com certos valores, princípios que são do mundo, aos poucos aquilo pode começar a fazer parte dos meus próprios valores, da minha mente. E se eu não me alimento da palavra, eu acabo me alimentando desses valores. E eu vou me
me direcionando aos poucos e sem perceber, né, para o pecado, deixando com que a tentação do mundo vença. E aí essa é uma fonte de tentação muito sutil, que nós precisamos ficar atentos. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma terceira fonte, né, de tentação e pecado aí é o próprio Satanás, né? Nós sabemos que vimos isso na lição anterior. Nós sabemos que Satanás ele veio para matar, para destruir, e o objetivo dele é destruir os cristãos, os filhos de Deus. Ele é o nosso maior adversário. Então ele vai estar sempre ao nosso redor, buscando brechas para que nós possamos cair em tentação e assim vacilar. Só que o apóstolo Tiago vai nos dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como eu me submeto a Deus? Olha os passos anteriores, né? Através de oração, tempo de devocional, leitura da palavra, isso tudo vai me dar forças para que eu possa resistir ao diabo. Então, é exatamente, né, essas 4 coisas aqui que precisamos fazer para garantir a nossa vitória: oração, estudo da palavra de Deus, conhecimento das Escrituras, dependência do Espírito Santo e a nossa própria ação. Porque o diabo pode nos tentar, o mundo pode nos influenciar, a nossa carne pode nos direcionar ao pecado, mas nós temos escolha, né? A escolha é nossa, Deus nos deu livre-arbítrio, então a nossa ação é super importante, nós escolhemos pecar ou não. Oitavo passo: vive uma vida de pureza, né? Olha, né, eu devo escolher isso, né? Somos filhos de um Deus Santo, nossa vida, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, como o apóstolo Paulo nos diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O discípulo deve procurar andar de uma maneira digna do Senhor. Não tem como eu buscar uma semelhança de Jesus Cristo, buscar a maturidade cristã, se eu não busco ter uma vida pura, se eu me deixo contaminar pelas impurezas do mundo, se eu não vigio, né, a minha conduta. Porque se o meu corpo é templo do Espírito, não tem como coabitar com coisas impuras deste mundo. 9º passo: obtenha controle sobre a língua. Isso é bem difícil, né, gente? Mas é possível. Se é um mandamento bíblico, é porque Deus sabe que nós podemos controlar a língua. A boca do justo deve proferir sabedoria e sua língua falar o que é reto e ser fonte de vida. Às vezes nós deixamos a nossa língua ser fonte de morte, né? De destruição, de tristeza. Mas esse não deve ser o objetivo de um cristão, de um discípulo que busca a semelhança de Jesus Cristo. A nossa fala, a nossa língua deve irradiar, né? Transmitir sabedoria, mansidão, paz, né? E promover mesmo o crescimento das outras pessoas. Então, Tiago vai nos dizer: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, quem consegue dominar a sua língua vai conseguir dominar também todas as outras limitações, né, do seu próprio existir. Então esse deve ser um dos passos que devemos ter bastante cuidado com ele, se quisermos alcançar a maturidade cristã. 10º passo: viva em amor e aprenda a perdoar. Né? Falar de perdão, a gente pode ficar aqui mais uma lição, mais 2, um trimestre inteiro falando sobre perdão. Mas amor e perdão andam juntos na vida do cristão, né? Na vida do crente. Nós somos chamados ao amor, nós somos chamados ao perdão. E nós devemos ter esse passo, vamos dizer assim, né? De amar e perdoar como prioridade nas nossas vidas, né? João vai dizer em 1 João o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Deus é amor.
Então, se eu conheço a Deus, se eu busco conhecer a Deus, eu conheço, né? Eu já vivenciei esse amor, eu preciso transmitir esse amor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, nós recebemos um perdão maior de Deus através do sacrifício imensurável de Jesus na cruz. Então, nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, aquelas pessoas que acabam fazendo com que nós, por algum motivo, tenhamos sofrido. Isso é fundamental se quisermos alcançar a maturidade cristã. 11º, viva pela fé. A Bíblia nos exorta a viver pela fé em total dependência de Deus, sem ansiedade pelas necessidades básicas, descansando totalmente nos seus cuidados. Deus nos promete a alimentação, a suprir as nossas necessidades básicas. E, na verdade, a maior fonte de ansiedade não é por necessidades básicas, e sim por coisas supérfluas, né? Até mesmo uma certa cobiça em relação ao que o mundo tem a oferecer. Mas Deus prometeu que nunca iria nos desamparar. Em Filipenses nós lemos o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, desculpa. Então, é promessa. Deus não vai deixar faltar aquilo que for de necessário. Agora, o supérfluo é supérfluo e não tem por que vivermos preocupados e ansiosos. Penúltimo passo: seja uma fiel testemunha de Cristo. Pense, se nós chegamos a esse passo, não tem como vivenciar essa vida de crescimento na comunhão com Deus, no conhecimento de Jesus e não sermos uma testemunha fiel. Se não falarmos de Cristo às outras pessoas e não demonstrarmos essa vivência no nosso cotidiano. Jesus deixou para os seus discípulos de todos os tempos a ordem para a proclamação, o ensino e o treinamento do novo crente. É função de cada um de nós, de acordo com os nossos dons, de acordo com os nossos talentos, proclamar o Evangelho e ensinar sobre a palavra de Deus às outras pessoas, aqueles que estão chegando, né? Então, esse texto clássico, né, que nós conhecemos e temos que colocar em prática, né, de Mateus 28, 19 e 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós, né, sejamos suas testemunhas fiéis daquilo que Ele tem feito na nossa vida e daquilo que Ele pode fazer na vida das outras pessoas. E por último, aguarde a volta de Cristo. Precisamos viver essa esperança. Precisamos viver com esta segurança de que Jesus irá voltar e irá nos levar, né, para vivermos com Ele. O verdadeiro discípulo viverá neste mundo em santidade e piedade, imaculado e irrepreensível, aguardando e desejando a volta de Cristo. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Né? Nós não sabemos, não há como saber, só podemos ficar atento aos sinais, né, de que a volta de Cristo está próxima, mas não temos a mínima previsão. Mesmo assim, precisamos aguardar com esperança, né, com desejo de que Ele volte, enquanto, né, procuramos viver uma vida de santidade, uma vida em direção à maturidade cristã. Que nós possamos, né, diante desse estudo todo que fizemos durante esses 13 domingos, em que estivemos estudando sobre maturidade cristã, que nós possamos colocar em prática esses princípios, colocar em prática esses passos, para que cada um de nós possa crescer na direção da maturidade cristã, crescer em direção à semelhança de Jesus Cristo.
Este deve ser o nosso objetivo, a nossa meta de vida como discípulo de Cristo. E que Deus nos abençoe, que nós possamos, encerrar este ano com este desejo, com este propósito de que, como nós fazemos sempre nos finais de ano, pensar como que vamos agir no ano seguinte, estabelecer metas, que essa possa ser uma meta a ser estabelecida nas nossas vidas, de buscar crescer na direção da estatura de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez falamos contigo, agora para te agradecer, ó Pai, por todo o ensinamento que podemos encontrar na Tua Palavra. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos, a guardarmos esses ensinamentos nos nossos corações e colocá-los em prática na nossa vida diária, para que a nossa vida possa ser uma vida que glorifique o Teu nome e que nós possamos a cada dia buscarmos a maturidade, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.